Boa noite, queridos. Deus os abençoe na noite de hoje. Essa foi uma semana assim muito agradável, onde foi possível termos os nossos encontros diários, sempre às 19 horas. Essa é uma semana que na Igreja Presbiteriana do Brasil temos a nível nacional, onde todas as igrejas elas se reúnem para poder orar, e entre as orações que nós oramos pela educação do país, oramos pelos nossos governantes, oramos pela nossa igreja, oramos pela nossa nação. Estamos orando e clamando ao Senhor nosso Deus por todo esse momento de pandemia que estamos vivendo a nível mundial. Oramos e clamamos pela vida do nosso país, mas também oramos pela vida da igreja, pela membresia da igreja, clamando pelas misericórdias do Senhor. Na noite de hoje eu quero lhe convidar, querida, que você possa vir conosco, estar orando, clamando ao Senhor nosso Deus junto a nós na noite de hoje. Você assim que chegou aqui nesse momento, você que vem de primeira vez, você que já nos acompanha, esse é um instante que você pode curtir, comentar, compartilhar, convidar os seus amigos para juntos estarmos falando com Deus e clamando ao Senhor nosso Deus. Quero dizer que tem uma novidade para você. Entra lá no YouTube, procure a página da nossa igreja, IPB Divino.oficial, ou seja, é o YouTube oficial da nossa igreja. Nós estamos lá, estamos postando mensagens na nossa página do YouTube, semanalmente, sempre tem uma mensagem, um sermão mesmo, de um domingo à noite, que é publicado na página do YouTube, e assim você pode acompanhar e ver, e o próprio Deus edificar a sua vida por meio da exposição da sua palavra. E assim, nesse momento, eu gostaria de convidar você a que você pudesse fechar os seus olhos nesse instante, aí onde você estiver, na sua casa. Se você estiver numa condução de ônibus e não puder fechar os olhos, nos acompanhe em oração, esteja com o seu coração ligado na presença de Deus, ou se você estiver em um outro ambiente também que assim não o possa fazer, esteja com o seu coração ligado na presença de Deus. Oremos todos nós juntos. Se você estiver em casa com a sua família, é um instante que nós assim convidamos para que vocês possam estar totalmente na presença de Deus. Não deixe que as situações de casa nesse instante tire, desvirtue a sua atenção de uma adoração e de um momento de comunhão com Deus. Feche seus olhos ou nos acompanhe no ambiente que você está. Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida, somos gratos a Ti pelo dia de hoje que estamos vivendo, somos gratos pela chuva que Tu traz sobre nós, onde esse mês de janeiro tem sido um mês que tem caído chuva todos os dias, e isso é importante para nós seres humanos, é uma necessidade que nós temos, é uma carência que nós temos. Mas de antemão o que nós clamamos é: tenha misericórdia, Senhor, daqueles que vivem em locais ou estão em situações que aparentemente possa não ter risco, mas de fato o tenha. Ou aqueles que estão até mesmo vivendo em locais, ó Deus, que sofrem ameaças em função das chuvas. Nós clamamos a Ti, guarde essas pessoas, que assim eles possam ser orientados em um momento de perigo e que nada venha acontecer, ó Deus, com o nosso povo do Rio de Janeiro, pois a chuva tem sido intensa em nosso estado. Nós, nesse instante, nos colocamos diante de Ti, clamamos a Ti por misericórdia, por perdão pelos nossos pecados e ainda mais, fale aos nossos corações, ó Deus. Ministre as nossas vidas, faça-nos entender o Teu querer, a Tua vontade, e nós clamamos isso a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na noite de hoje, nós estamos aqui justamente em nome do conselho da nossa igreja,
pois na segunda-feira quem esteve à frente da reunião de oração foram as crianças, na terça os adolescentes, na quarta os jovens, na quinta as mulheres e na sexta-feira foram os homens. E hoje o Conselho da Igreja está se encerrando a semana e a semana de oração, ela oficialmente será encerrada amanhã, às 9 horas da manhã, no horário da escola dominical. E nós, assim, estamos aqui em nome do Conselho para orar pela sua vida. Os presbíteros que estão conosco aí online, deem aí um abraço, fale com a igreja, cumprimentem a igreja, e os presbíteros estão com certeza orando pela sua vida, clamando pela sua vida, clamando pela vida da igreja. Louva a Deus pela vida dos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Divino, pela disponibilidade deles, pela vontade, pelo desejo, pelo querer de fazer e realizar a obra do Senhor. Que Deus continue a encorajar esses homens, que Deus continue a capacitar esses homens, que assim querem e desenvolvem o serviço do Senhor. E assim, queridos, eu quero lhe convidar a que que venhamos a ouvir um louvor nesse momento, um louvor que é justamente do nosso inário novo cântico, que é o hino 135. E o hino 135, ele tem uma mensagem muito linda. Olha o que diz a poesia do hino. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. E a segunda estrofe tem a seguinte mensagem: mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Que essa seja uma verdade na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, em o nome de Jesus. Louvemos ao Senhor nosso Deus com o hino 135 nesse momento. A palavra de Deus, queridos, no livro de Esther, traz para nós um ensino que eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje. Gostaria, assim, de conversar e tirarmos um ensino grandioso para nossas vidas. Estamos numa semana de oração. E, assim, o livro de Esther nos ensina algo grandioso quanto à oração. E aí eu gostaria de convidá-lo a que você pudesse assim abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo
4. Esther, capítulo 4. E nós estaremos lendo a partir do verso 1. E assim eu quero compartilhar com você, de uma maneira bem sucinta, a história de Esther. E dentro disso, compartilhar também um acontecimento algo que ocorre na história da rainha Esther, junto com o rei, e assim ela toma uma decisão, e essa foi a decisão que fez toda a diferença na vida da rainha Esther, na vida e no reinado do rei, na vida do povo de Israel. Essa única decisão de uma única mulher fez toda a diferença na história de uma nação, de um povo. E assim eu quero lhe convidar. Esther, capítulo 4. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar para os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por entrares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura com esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu, as minhas servas, também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci.
Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esse é o capítulo 4 do livro de Esther, e eu fiz questão de ler todo o capítulo, pois a história de Esther ela é contada já em vários canais. A história de Esther ela é contada por meio de novelas, ela é contada por meio de filmes. Você consegue assistir toda essa história. Se você entrar, acessar aí o YouTube vai pontuar o filme da Rainha Esther. Se você procurar em qualquer canal, em qualquer página da web, você vai ser direcionado para assistir o filme de Esther. Ou seja, um filme muito visto por todos e durante muitos anos. Uma história muito conhecida, diga-se de passagem, principalmente em ambientes onde o grande público são as mulheres. Normalmente Esther é citada. Mas Esther é citada por qual razão? Entre todas as suas virtudes, a principal dela é que ela foi uma mulher temente a Deus e que ela teve coragem, ousadia de se colocar à disposição do seu povo, mas com uma atitude, que foi a atitude de orar e clamar ao Senhor. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vamos ver que existiu um determinado momento que o povo de Israel, ele sai, ele retorna da Babilônia, e alguns ficam habitando na cidade de Suzã. Esther, ela cresceu na cidade de Suzã. Ela tinha um primo chamado Mordecai. E Mordecai criou Esther como se fosse assim sua filha. Ele tinha um amor por ela tamanho. Em um determinado momento da história, nós vamos ver isso exatamente no capítulo 1 de Esther. Nós vamos ver que o rei, ele toma uma determinada decisão, onde ele estava com todos os seus vassalos. O rei estava ali em uma festa privada e particular. E em um determinado momento, as pessoas pedem ao rei: ó rei, mostra-nos aquilo que tu tens de maior valor. E o que o rei manda fazer? Ele manda chamar a rainha, a sua rainha, que era a rainha Vaste. E a rainha Vashti, ela questiona o chamado do rei, porque aqueles homens estavam há dias bebendo, aqueles homens estavam embriagados, eles estavam vivendo a alegria da bebida, ou conforme alguns vão dizer, a alegria do vinho. E a rainha Vashti, ela foi assim, justamente, entendo eu, que além de ser algo planejado por Deus, sabemos que isso foi um planejamento de Deus, mas ela foi uma mulher que ela demonstrou ter respeito próprio. Ela falou: olha, não é de bom tom, eu sou a rainha. Eu vou aparecer diante dos homens que estão ali há dias bebendo para me mostrar para eles, porque o rei queria que ela não somente fosse, mas levasse consigo a sua coroa, para mostrar o bem mais precioso. E o rei está tratando a rainha Vashti como um bem precioso somente, o que era muito comum naquela época, tratar as mulheres como se fosse um simples bem, um simples patrimônio. Era algo muito comum naquela cultura, naquela época, e sabemos nos dias de hoje que a mulher ela não é um bem que nós podemos descartar ou ter ou não ter. Muito pelo contrário, a mulher é um ser humano, é uma pessoa importante que faz parte da vida do homem, e é importante na vida do homem, assim como o homem é importante na vida da mulher. E ela fala assim: não, eu não irei. Em função disso, o rei toma a seguinte decisão, conforme o texto bíblico vai nos apontar, porque ele é incitado e ele cede a isso no calor da euforia do momento, e ele vai destituir ela, Vashti, de rainha, e ela não se torna mais rainha e ela é presa. Com essa decisão, ele acorda no outro dia arrependido e deseja revogar a lei, mas a lei ela não tem como ser revogada. Por essa razão, ele deseja casar-se de novo. E ele manda chamar as virgens que existem na cidade. E entre essas virgens, vai para esse harém uma chamada Esther.
E Esther ali, ela tem grande sabedoria. E ela é verdadeira, ela é sincera. E quando ela vai até a presença do rei, ela vai com uma flor. Isso é muito interessante. E ela diz que aquela flor ela não colheu para o rei, ela colheu para ela. Isso chama a atenção do rei, porque o rei ele vai ver assim, olha, você é diferente. Você tem algo diferente. E dali o rei começa a se apaixonar pela rainha Esther, que até então não é rainha, mas se torna a rainha Esther. Nesse contexto, nós vamos ver exatamente o seguinte, que uma vez rainha, que uma vez desenvolvendo todo o seu papel, existe um homem no reinado chamado Amã. Amã é justamente aquele que é um homem ambicioso, é um homem meticuloso, é um homem até mesmo covarde em suas ações e decisões. E entre ser meticuloso, entre ser assim, criar essas tramas no contexto, existe uma outra pessoa que ele não gosta e ele não suporta ver esse homem chamado Mordecai. Mordecai, primo da rainha Esther. Por qual razão? Pois existe um momento que a mãe ele passa na praça e a ordem era que todos ao verem Amã se prostrassem para ele. Mordecai é aquele que não se prostra. Por quê? Porque ele entende e ele crê no que ele confia no que ele crê, ele acredita no que ele crê, ele vive o que ele crê, ele vive o que ele professa e ele fala assim: eu só me prostro diante do Deus vivo de Israel, não diante dos homens. Mordecai toma essa decisão e isso enche de ira o coração de Amã. E Amã não gosta desse homem. E Amã faz de tudo para destruir a vida de Mordecai. Com isso, Amã ele vai tramar contra a vida dos judeus. E ele trama contra a vida dos judeus de que maneira? Incitando o rei, dizendo que os judeus eles são uma espécie de traidores, uma espécie de grupos que estão ali se criando motins. E por isso é importante que esses traidores sejam mortos, porque eles podem destruir o reino. O rei assina um decreto, esse decreto ele trama exatamente contra a vida do povo de Israel. A rainha Esther, ela não sabe do que está acontecendo, ela não tem conhecimento, e é por isso que tem todo esse relato no capítulo 4. Todo o capítulo 4 está contando a história para a rainha Esther. Diante disso, a rainha Esther, ela toma uma decisão, e a decisão foi: muito bem, já que estão tramando contra o povo, é importante que nós, pelo menos, tenhamos... eu vou tentar reverter essa situação. E existe uma atitude que a rainha Esther toma. E a atitude que ela toma não é a de ir à presença dos generais, não é a atitude de ir à presença dos senadores, não é ir à presença dos conselheiros do rei, não é tramar contra a vida do rei ou contra a vida de Amã. A atitude de Esther não é essa. A atitude de Esther é a seguinte: Mordecai, eu preciso falar com o rei. Mas tem dias que o rei não me chama. E se eu entrar para falar com o rei sem ser convidada, e caso o rei não estenda o cetro dele para eu tocar, eu serei morta. Mas eu irei falar com o rei. E se morrer, morrerei. Mas se tiver que viver, irei viver. Então seja feita a vontade de Deus. Mas antes, conclamemos um jejum. Vejam que nós estamos numa situação de calamidade. O povo está numa situação de risco iminente de vida. O povo seria morto sem o direito de defesa. E aquele povo
todos os moradores de Suzã, eles oram e eles jejuam durante 3 dias e 3 noites. 72 horas. Orando e jejuando. Vejam que a primeira atitude de Esther foi clamar ao Senhor nosso Deus. Foi se colocar na presença de Deus. Sabe, queridos, a história de Israel mudou. Pois o decreto do rei, ele não foi cancelado. Pois seria impossível cancelar o decreto do rei. Mas um novo decreto foi estabelecido. Sabe qual? O rei disse que todo judeu, ele terá o direito de se defender na hora em que for atacado. Com isso, e com essa atitude, garantiu-se a existência do povo de Israel. Mas vejam que tudo isso aconteceu a partir de uma atitude. Oremos. Oremos. Jejuemos e clamemos ao Senhor. Queridos, a oração é algo que faz a diferença na vida do ser humano. Ela faz a diferença na vida de uma família. Ela faz a diferença na vida de uma comunidade. Ela faz a diferença na vida de uma cidade. Ela faz a diferença na vida de um estado. Ela faz a diferença na vida de uma nação. A oração, ela faz a diferença na vida do mundo. Por isso eu quero lhe convidar nesse instante a que estejamos nós orando. Na noite de hoje nós não estaremos assim fazendo um momento de oração com pedidos. Nós programamos uma coisa, mas não foi possível, então nós estaremos orando. E a nossa oração hoje, ela será pela nossa nação, pelo nosso país. A oração será pela vida das nossas cidades. Eu sei que tem irmãos aqui que são de outros estados, de outras cidades aqui no Rio de Janeiro. E assim nós estaremos orando pela vida da nossa nação e pela vida de nossa cidade. Nós estaremos orando também pela vida dos nossos governantes. 2021 iniciou e nós temos novos governantes. A nossa oração antes da eleição foi exatamente a seguinte: Senhor, que homens que queiram realizar o bem para o povo sejam eleitos, e aqueles que não querem realizar, simplesmente querem tirar proveito da situação de ter o poder, de estar atuando, tendo o poder público a seu favor, que esses homens não sejam eleitos. E homens e mulheres foram eleitos prefeitos e vereadores. Mas nós temos também governadores, deputados, onde prefeitos assumiram várias prefeituras e suplentes assumiram a cadeira de deputados, e assim ao longo de todo o país. Estaremos orando pela vida desses homens na noite de hoje. É dever da igreja orar por aqueles que nos governam. Clamamos a Deus que Deus levante homens comprometidos, mas também é nosso dever orar pela vida daqueles que nos governam, independente de ideologia partidária. Nós devemos orar pela vida deles. E é isso que nós faremos nesse momento também. Estaremos orando pela vida da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja. Estaremos orando pela vida das famílias, clamando isso a Deus. E também orando por esse momento de pandemia que estamos vivendo, onde estamos clamando ao Senhor, que o Senhor nos liberte e nos dê a provisão, nos dê a proteção e assim abençoe a vida dos profissionais da área de saúde. E assim eu quero lhe convidar a mais uma vez que você possa fechar os seus olhos. Se assim você o puder fazer aonde você está, dê a mão aí ao seu familiar. Você está em casa, então você está com o seu familiar. E aí, dentro de casa, nós não mantemos esse distanciamento, né? Nós estamos próximos. Então, dê a mão ao seu familiar. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus nesse momento.
Senhor Deus, nós clamamos a Ti em o nome de Jesus, que Tu assim continue a derramar sobre o Teu povo sabedoria e da Tua graça. Mas de uma forma muito especial, clamamos pela vida da Tua igreja, pela vida dos santos. Por aqueles, ó Deus, que Tu escolhestes. E quando nós falamos a Tua igreja, Senhor, eu não estou falando a Igreja Presbiteriana do Bairro do Divino somente. Eu também não falo somente sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu falo a Tua igreja no sentido amplo, no sentido total. Eu falo, Senhor, sobre a vida dos santos. Aqueles que Tu escolheste, aqueles que Tu separaste, aqueles que irão estar contigo durante toda a eternidade. Abençoe a vida do Teu povo. Guarde, proteja, dê sabedoria, Senhor, e que a chama do primeiro amor continue cada vez mais acesa e queimando dentro de nós. De igual maneira, nós clamamos, ó Deus, pela vida dos nossos governantes. Clamamos pela vida do nosso presidente, pela vida dos nossos senadores, pela vida dos nossos deputados, pela vida dos nossos governadores, pela vida dos nossos prefeitos, pela vida dos nossos vereadores. Clamamos a Ti pela vida desses homens e mulheres. Clamamos, ó Deus, também pela vida daqueles que atuam não somente no executivo e no legislativo, mas também aqueles que atuam no judiciário. Clamamos pela vida desses homens e que esses juízes, promotores, ó Deus, não tenham e não sigam o exemplo do juiz iníquo citado na palavra de Deus, mas que eles exerçam, Senhor, com zelo a proteção à lei e a aplicação da mesma na medida correta. Abençoe a vida desses homens. Clamamos isso a Ti. De igual maneira, Senhor, também clamamos que Tu mude e transforme o coração daqueles que, ó Deus, estão desejosos em seguir um caminho que não favorece o povo brasileiro. Não os evangélicos, ó Deus, porque nesse momento a nossa oração não é pelos evangélicos, pelos cristãos, mas o povo brasileiro, a nação brasileira, os brasileiros e brasileiras que existem nesse país, os estrangeiros que residem nesse país, que aqueles que governam, governem em favor de todos nós. De igual maneira, Senhor, clamamos ainda pela liderança da Tua igreja. Nós estamos no mês de janeiro, Senhor. É um mês, no caso da igreja presbiteriana, Senhor, é um mês onde nós temos reuniões para lideranças, para a eleição de lideranças novas, para administrarem presbitérios. Teremos ao longo desse ano, Senhor, também reuniões de sínodos para que assim sejam eleitas novas diretorias para administrarem os sínodos, e que o que nós clamamos é que esses homens que foram eleitos e os que forem eleitos para exercer esses cargos eclesiásticos dentro da igreja presbiteriana, ó Deus, que eles sejam totalmente capacitados por Ti, orientados por Ti, ó Deus, porque sabemos que todos eles foram chamados por Ti. Na igreja local, nós clamamos pela vida dos presbíteros. Clamamos pela vida dos diáconos, ó Deus. São os oficiais da Tua igreja. Abençoe a vida desses homens. Clamamos de uma maneira muito especial pela vida do diácono Ulisses, que está enfermo. Clamamos por ele e pela sua família. Clamamos ainda, ó Deus, pela vida dos enfermos da nossa igreja, que nós temos a Tua serva Ellen, ó Deus, com problema de Covid. Temos o pai do Teu servo Júnior, que está internado com Covid, ó Deus. Temos, Senhor, o caso, Senhor, da nossa irmã Elisângela, aqueles que estão entristecidos e com o coração enlutados. Clamamos pela vida da Júlia, abençoe a vida dessa pequenina. Clamamos pela vida de
cada liderança da nossa igreja. Clamamos, ó Deus, que tu capacite as tuas servas Adriana e Ellen, as quais estão à frente, ó Deus, de um projeto que estamos idealizando para trabalhar com crianças, para evangelizar crianças. Capacite essas mulheres. Mas também clamamos pela vida da Alana e pela vida do Mateus, ó Deus. Que tu abençoe a vida desse casal. Que eles sejam capazes, tenham dinamismo, tenham alegria, tenham, Senhor, a linguagem dos adolescentes. E assim eles possam evangelizar e assim falar do teu amor e da tua graça para os adolescentes. De igual maneira, Senhor, clamamos também pela liderança da UMP, por aqueles que estão orientando os jovens, presidindo os jovens, e nós clamamos a Ti na pessoa do presidente, do Tiago, abençoe-o, dê a ele sabedoria, para que junto com a sua executiva possa, Senhor, desenvolver um trabalho de excelência para a glória e para a honra do Teu santo nome. Clamamos ainda pela vida das mulheres da tua igreja. Pela SAF, Senhor, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Que tu abençoe a vida dessas mulheres. Abençoe, Senhor, e nós clamamos na pessoa da presidente, da Andréia. Dê a ela sabedoria, dê a ela ânimo, dê a ela, Senhor, amor, paciência, palavras sábias. Conceda isso à tua serva. De igual maneira, clamamos pela vida dos homens da igreja e clamamos pela vida deles a cada instante, a cada momento, e que tu capacite a cada um deles. E clamamos já em especial na pessoa do presidente dos homens, que é o nosso irmão Marcos Almeida. Dê a ele sabedoria, discernimento, visão. Abra a sua mente, abra o seu entendimento com relação às necessidades dos homens, ó Deus, para que assim ele possa estar ajudando e contribuindo com o crescimento de cada um. Nós ainda clamamos a Ti, que Tu avive a Tua igreja. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito. Derrame sobre nós a Tua graça. Derrame sobre nós o Teu favor. Clamamos pela vida do país, pela vida dessa nação. Clamamos, ó Deus, pela vida dos enfermos, pela vida daqueles que estão em hospitais, não somente pela vida daqueles que estão com Covid, mas por aqueles, ó Deus, que estão com Covid, aqueles que estão, ó Deus, com dengue, aqueles que estão com chikungunya, aqueles que estão com pressão alta, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão com várias doenças degenerativas, ó Deus, que existem e que muitos vivem essa realidade em suas vidas. Nós clamamos pela vida dos enfermos, ó Deus. E de igual maneira pela vida dos profissionais da área de saúde. Dê a esses homens e mulheres sabedoria e discernimento para olhar, avaliar e tirar assim a conclusão correta, dando o diagnóstico certo e preciso e aplicando a medicação necessária e precisa para cada enfermidade, em cada situação, em cada momento. Clamamos, ó Deus, pela segurança pública em nosso país, que é algo que nós vemos que estamos sofrendo. Sofremos isso no Rio de Janeiro. Sofremos isso em São Paulo. Sofremos isso, Senhor, em Rio Grande do Sul. Sofremos sobre essa questão de segurança pública no Rio Grande do Norte. Sofremos sobre esse assunto em Mato Grosso do Sul. Sofremos sobre esse assunto, Senhor, no Ceará. Ou seja, ó Deus, sofremos sobre esse problema ao longo de todo o nosso território nacional. E o que nós fazemos e queremos clamar a Ti, ó Deus, abençoe a vida de todos aqueles que estão envolvidos na área da segurança pública. Proteja a vida desses homens e dessas mulheres que assim entregam a sua vida para a ordem
pública. Nós clamamos isso a Ti. Abençoe a vida de cada um dos que aqui estão conosco, aqueles que irão ouvir, aqueles que estarão vendo em outro momento. E, ó Deus, que alguma palavra, ou perdão, Deus, alguma palavra não, mas que a Tua palavra, ela frutifique nos corações e vidas venham a se prostrar diante de Ti, se quebrantar diante de Ti, Te adorar, Te exaltar e entender que Tu és o nosso único porto seguro, que Tu és o nosso único Senhor, que Tu és o único Deus, que Tu és aquele que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar e nos justificar diante de Ti. Conceda-nos uma noite de sono, onde venhamos a recuperar as nossas energias, as nossas forças. Abençoe, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Essa é a oração que nós te fazemos, confiados em Ti e em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor, nosso Deus, sobre você derrame, olhe e lhe dê a paz, lhe dê a graça, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, a sua casa e todo o povo de Deus. Fique em paz, Deus te abençoe, uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês, cada um dos que estiveram aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe. Eu não estou tendo aqui acesso para saber quem está aqui online conosco, não está dando para ver hoje, mas eu quero dizer a cada um de vocês que Deus vos abençoe e vos guarde pelo seu poder. Amanhã, às 9 horas da manhã, teremos nossa escola dominical e iremos encerrar a semana de oração no horário da escola dominical. Fiquem em paz, Deus abençoe e vos guarde pelo seu poder. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.